A maldição do Oscar 2025. Em 2025, a cerimônia do Oscar estava prestes a acontecer em Hollywood, com as celebridades mais brilhantes do mundo se preparando para a noite de glória. No entanto, por trás das cortinas, um mistério sombrio começava a se desenrolar. A temporada de premiações havia sido marcada por uma série de incidentes estranhos. Durante a votação final, várias delas foram marcadas por acidentes inexplicáveis. Um dos produtores, conhecido por seus filmes aclamados, foi encontrado morta em seu escritório, alegadamente vítima de um ataque cardíaco, mas seus amigos juravam que ela parecia apavorada nos momentos que antecederam sua morte. Enquanto isso, em um fórum de cineastas independentes, surgiram rumores de uma antiga maldição que pesava sobre a estatueta dourada. Diziam que, há décadas, um artista que não ganhou o prêmio havia usado um feitiço para amaldiçoar todos os futuros vencedores. Aqueles que aceitassem o Oscar nunca teriam paz novamente, com suas carreiras enredadas em tragédias e segredos inconfessáveis. Entre os indicados estava Helena, uma atriz promissora que havia perdido seu pai, também cineasta, em circunstâncias misteriosas exatamente um ano antes. Determinada a honrar sua memória, ela acreditava que vencer o Oscar seria uma forma de fazê-lo. Contudo, estranhas visões começaram a atormentá-la. Ela via seu pai em seus sonhos, a figura dele se distorcendo em dor e desespero. Na noite da premiação, uma tempestade se abateu sobre Los Angeles. Relâmpagos iluminavam o céu, e o teatro estava cheio, mas a atmosfera era pesada. Quando a apresentadora anunciou a melhor atriz, o coração de Helena disparou. O nome dela foi chamado, e enquanto ela subia ao palco, uma sensação de frio percorreu a sala. Assim que pegou a estatueta, uma onda de gritos ecoou pelo auditório. Helena se virou para o público, seus olhos perplexos, enquanto as luzes do palco começaram a piscar. Foi quando uma sombra apareceu na tela atrás dela, a figura de um homem de costas. O coração dela não pôde evitar. Era seu pai. A conexão parecia mais próxima do que nunca. Desesperada, ela sussurrou: "Pai!" O público ficou imóvel. Os aplausos se tornaram uma sinfonia de sussurros inquietos. O clima parecia mudar, e os membros da plateia começaram a desacelerar, como se algo os estivesse prendendo na sala. Os convidados sussurravam, e muitos começaram a se retirar, mas algo os detinha. "Ele está aqui!" Alguém gritou, e as luzes se apagaram completamente. Enquanto isso, no camarim, as luzes de segurança começaram a piscar e uma série de eventos bizarros começou a acontecer. As sombras dançavam nas paredes enquanto os membros da equipe ouviam sussurros arrepiantes. "Deixe isso, não assuma." Uma a uma, as estrelas se viam incapazes de se mover, paralisadas pelo terror. Helena, ainda com a estatueta em suas mãos, olhava para a tela, agora repleta de imagens do passado, cenas de outras cerimônias, garfadas de faces tristes e desesperadas, vencedores que mais tarde enfrentaram tragédias. Metamensagens de uma história que se repetia, um eco profundo de sonhos quebrados. Ela gritou coletivamente: "Quebrem o ciclo", enquanto sentia a pressão crescente dentro de si. O público a observava, agora uma massa de rostos pálidos e aterrorizados. Uma linha tênue se formara entre o mundo atual e aquele onde os perdedores se tornavam parte da pena por desejar algo que não podiam ter. A vigília de terror tomou conta da prenda, e as paredes do teatro pareciam permanecer em colapso. Como se em resposta ao grito, o homem na tela virou-se lentamente. Era seu pai, mas deformado, um semblante que expressava tanto amor quanto dor. Com um gesto, ele apontou para a estatueta que Helena segurava. "A liberdade está na escolha", ele murmurou. "Liberte-se da ambição." E então, a luz na tela estourou, um feixe da mais pura escuridão que irrompeu pelas fileiras como um grito agudo. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, Helena percebeu o que precisava fazer. Ela deixou a estatueta cair, e um eco ensurdecedor reverberou por todo o teatro. Um clarão disparou através da sala, e todos se libertaram da bruma invisível. Os rostos haviam se iluminado, mas dentro de todas as almas havia uma compreensão profunda. Os prêmios podem não valer a dor, a verdadeira vitória vem da paz interior. As luzes retornaram e o pânico começou a se dissipar. O público, agora acordado, viu a estatueta brilhar sobre o chão, sozinha, como uma lembrança do peso que sustentara por tanto tempo. E, como uma lenda esquecida, a maldição finalmente se dissolveu, a partir do momento em que Helena fez sua escolha. Na saída, enquanto a multidão se dispersava, Helena sentiu um sopro suave no ar.
Olhando para o céu estrelado, ela sussurrou um agradecimento ao pai, agora livre. O Oscar 2025 não apenas reconhecera o talento, mas também os segredos e as almas que se buscaram, escuridão e luz entrelaçados na busca interminável por sucesso. E assim, a cerimônia se tornou um marco, não pelo glamour, mas pela libertação. A história por trás do Oscar naquele ano foi uma lembrança de que, às vezes, os maiores filmes são aqueles que acontecem fora da tela, nas vidas do público que os observa. O reencontro sobrenatural. A plateia estava empolvorosa, e as luzes da cerimônia do Oscar de 2025 brilhavam intensamente, refletindo a expectativa e o nervosismo de todos os presentes. Entre os indicados estava Lucas, um jovem ator que, após anos de luta, finalmente tinha a chance de fazer história. Enquanto se preparava para subir ao palco, seu coração disparava. Ele podia sentir a eletricidade no ar, mas havia algo mais, uma sensação que não conseguia explicar. Meses antes daquela noite mágica, Lucas estava filmando seu mais novo projeto, um drama psicológico que o desafiou a mergulhar em sua própria dor e escuridão. Durante as filmagens em uma antiga mansão, ele começou a ter pesadelos vívidos. Cada madrugada trazia consigo sonhos de seu colega de elenco, Daniel, que havia morrido tragicamente em um acidente de carro logo após o fim das gravações. Daniel era muito mais que um amigo, era um mentor que havia guiado Lucas em sua jornada na atuação. Com cada pesadelo, a presença de Daniel parecia se tornar mais intensa, e logo Lucas começou a sentir como se ele estivesse em algum lugar nas sombras, assistindo, esperando. Na noite do Oscar, enquanto se preparava para receber seu prêmio, Lucas sentiu a energia ao seu redor mudar. As luzes pareciam vacilar, como se a própria sala estivesse viva. Ele olhou para o público. Por um momento, pensou que viu o rosto de Daniel no meio da multidão. Mas isso não era possível. Ele tinha que estar sonhando. A cada segundo, a sensação aumentava, e o peso do passado parecia apertar seu peito. O nome dele foi anunciado, e a multidão explodiu em aplausos. Com passos hesitantes, ele subiu ao palco. Ao se aproximar do microfone, uma onda de emoções o invadiu. Ele começou a falar sobre gratidão, sobre sonhos que se tornaram realidade. Mas, enquanto falava, uma voz familiar sussurrou em sua mente. Estou aqui, Lucas. Estou sempre com você. Ele engoliu em seco, tentando ignorar a voz, mas sua presença era inegável. Ele poderia sentir Daniel a todo instante, como uma sombra atenta, um protetor murmurado que não o abandonaria. Enquanto o ator tentava manter a compostura, uma imagem cintilante piscou à sua frente. Uma lembrança fugaz de um dia em que eles estavam juntos, rindo e conversando sobre o futuro. Lucas sempre admirou a paixão de Daniel pela atuação e sua força interior. De repente, a cena se transformou em uma visão mais perturbadora. Daniel estava em perigo, e os gritos calados ecoavam em sua mente. Ele ainda poderia ouvir a risada de Daniel, mas agora havia um eco de dor e desespero em meio à alegria. A cerimônia, em seu frenesi, começava a desaparecer ao seu redor. Enquanto ele tentava continuar seu discurso, os olhos da plateia pareciam se transformar em buracos negros, levando-o a uma escuridão que ameaçava engoli-lo. Ele se sentia perdido, flutuando entre o mundo real e o reino dos espíritos. As palavras dele começaram a falhar. Ele estava preso, uma marionete entre duas realidades, a do palco e a do além. Quando finalmente conseguiu terminar seu discurso e descer do palco, a sensação de frio tomou conta de seu corpo. Arrepios percorriam sua espinha, como se alguém estivesse passando a mão de leve em sua pele. As luzes brilhantes se apagaram por um instante, e ele sentiu o ar se tornar denso, quase insuportável. Ele precisava sair dali. A pressão aumentava enquanto sua mente se debatia entre a euforia da vitória e o desespero do que havia perdido. Enquanto caminhava pelos corredores do evento, os rostos dos convidados pareciam desfocados, quase como se estivessem cercados por uma névoa fantasmagórica. A cada passo, seus pensamentos eram preenchidos por aquelas visões, Daniel sorrindo, fazendo piadas, e depois, a cena trágica do acidente, a imagem que ele tanto evitou lembrar. Ele queria gritar, mas uma parte dele sabia que Daniel queria que ele o deixasse ir. Ele precisava saber que seu amigo estava em paz. Ao sair de uma sala de estar, Lucas se deparou com uma antiga porta de madeira que nunca tinha notado antes. Um impulso inexplicável o levou a abri-la. O que ele encontrou era um corredor escuro,
levando a uma pequena sala repleta de objetos esquecidos do passado. Nas paredes, fotos de estrelas do cinema ao longo dos anos, e no fundo da sala, uma mesa antiga com um espelho empoeirado que refletia não apenas seu rosto, mas algo mais. Ele se aproximou, e ao fazer isso, o reflexo mudou. No espelho, seu olhar encontrou o de Daniel, sorrindo. Mas logo, a expressão de seu amigo se tornou sombria, seus olhos profundos e penetrantes fixos em Lucas. Você precisa lembrar, ele sussurrou. Eu estou aqui para te guiar, mas você deve enfrentar a verdade. A imagem desapareceu, e Lucas sentiu o chão tremer sob seus pés. Ele viu peças de um quebra-cabeça se juntando em sua mente. Daniel não havia partido, ele havia sido levado, e agora precisava que Lucas completasse uma missão, um legado que não havia sido terminado. Medo e determinação se entrelaçaram no coração de Lucas. Ele percebeu que não se tratava apenas de uma vitória no palco, mas de um chamado desesperado para ajudar seu amigo. Ao sair daquela sala, ele estava decidido a descobrir a verdade sobre a trágica morte de Daniel. No entanto, a presença de Daniel começou a se manifestar de formas mais intensas. Luzes piscando, objetos movendo-se sozinhos, um pequeno vilarejo de fenômenos inexplicáveis seguiu Lucas. Ele não podia mais ignorar. Ele havia conquistado o Oscar, mas a verdadeira batalha estava apenas começando. Nos dias que se seguiram, Lucas mergulhou em uma pesquisa frenética, visitando a antiga mansão onde haviam filmado e revivendo cada cena, cada riso e cada lágrima. O que descobriu foi aterrorizante, uma antiga maldição associada ao local, onde muitos tinham sofrido tragédias ao longo dos anos. Daniel era apenas uma das muitas almas que estavam presas ali. Ele percebeu que a projeção de Daniel não era apenas sobre a amizade, mas também um grito por justiça. Eu não vou te deixar, Lucas prometeu em voz alta, para o eco das paredes. Ao longo dos meses seguintes, ele se aproximou dos outros atores que gravaram o filme, e juntos, começaram um ritual de libertação. Eles se reuniram na mansão na noite de lua cheia, todos cientes do que estava em jogo. Enquanto dançavam ao redor de uma fogueira, Lucas sentiu a presença de Daniel poderosa ao seu lado, guiando cada passo, cada respiração. Os ventos começaram a soprar fortes, e a atmosfera saturada de emoção fez todos pararem. Rituais antigos foram rezados, palavras sussurradas ao vento, seguido de uma onda intensa de arrepios. E então, em um instante, uma luz ofuscante surgiu, em meio a um turbilhão de sombras, uma forma familiar apareceu. Era Daniel, mais nítido do que nunca, sorrindo e irradiando paz. Obrigado, ele disse, com uma voz que misturava alívio e gratidão. O peso esmagador que pairava sobre ele se dissipou, e as almas perdidas na mansão finalmente encontraram seu caminho para a luz. Lucas olhou para o céu estrelado, sentindo um peso sair de seus ombros. A conexão com seu amigo havia sido fortalecida, não por causa de uma estatueta, mas pela verdade que ele havia enfrentado. Eles não eram apenas atores, eram amigos, e essa amizade transcendia a morte. Com o coração leve, ele sussurrou: "Você sempre estará comigo." Assim, não se tratou apenas de ganhar um Oscar. Foi uma jornada de reencontro, de enfrentamento do medo, e acima de tudo, de amor eterno. A verdadeira história se desenrolou além das câmeras, ecoando nas memórias daqueles que conheciam Daniel e a vida que ele havia vivido. Se você achou essa história tão fascinante quanto aterrorizante, inscreva-se no canal e ative as notificações para mais relatos que fazem o coração acelerar. Compartilhe suas próprias experiências nos comentários, e quem sabe, a próxima história pode ser a sua. A verdade está sempre mais perto do que você imagina. A maldição da estatueta. Na glamurosa noite do Oscar de 2025, enquanto os astros da indústria cinematográfica desfilavam sob as luzes cintilantes, havia um clima de excitação e expectativa no ar. Mas por trás dos sorrisos e das palmas, uma sombra se estendia, uma maldição que pairava sobre a estatueta mais icônica do mundo do entretenimento. Alguns meses antes daquela ansiada cerimônia, um grupo de amigos e cineastas decidiu fazer um documentário sobre lendas urbanas de Hollywood. Eles estavam em busca de histórias obscuras que envolviam os vencedores do Oscar, e o que encontraram os levou a um caminho aterrador e cheio de reviravoltas. Entre os relatos, havia uma história sobre uma suposta maldição que assombrava aqueles que recebiam a estatueta. Ela dizia que cada vez que alguém ganhava o prêmio,
Algo terrível acontecia em sua vida ou na de seus entes queridos. Como cineastas, a curiosidade e a ambição os consumiam, e decidiram ir atrás dessa maldição para descobrir a verdade. Com a push para a fama no horizonte, eles acreditavam ser apenas uma história para assustar. No entanto, à medida que mergulhavam mais fundo, eles começaram a experimentar eventos estranhos. Primeiro, foi um incidente com a filmagem. As câmeras falhavam inexplicavelmente, e o som cortava no meio das entrevistas. Durante um passeio em uma antiga mansão onde os vencedores costumavam se encontrar, um dos amigos sentiu um frio repentino, como se algo o estivesse observando. A tensão aumentou quando um dos membros da equipe, Clara, recebeu uma mensagem anônima em seu celular: "Deixe a estatueta em paz, ou você pagará o preço." Todos riram nervosamente, achando que era apenas uma brincadeira de alguém da indústria. Mas quando Clara começou a ter pesadelos sobre a estatueta e gritos ecoavam por seu quarto, a linha entre o golpe de humor e a realidade começou a se desfocar. No primeiro grande evento após a filmagem, Clara não conseguiu comparecer. Ela mentiu dizendo que estava doente, mas, na verdade, estava trancada em casa, aterrorizada por algo que não podia explicar. Os outros amigos ficaram preocupados. A curiosidade os havia levado a um caminho perigoso, mas ainda assim, decidiram que continuariam. Um dos amigos, Marco, teve uma ideia: por que não reunir todos no dia do Oscar e discutir as experiências de cada um? Uma forma de exorcizar o que estavam sentindo. No entanto, à medida que se aproximavam do evento, mais problemas começaram a surgir. Um acidente de carro, uma doença inesperada e até mesmo uma separação súbita. Cada pequena tragédia os levou a perceber que a maldição era real. Na noite do Oscar, todos estavam sentados em seus lugares. A energia era palpável. Ouro, glamour e glória circulavam entre todas as estrelas. No entanto, substituindo o brilho e a expectativa, havia uma nuvem de tensão pairando sobre eles. Estavam prontos para enfrentar a verdade, mas a presença do que havia sido desenterrado se tornava mais forte a cada momento. Quando o vencedor foi anunciado, todos prenderam a respiração. Era Marco. Ele havia trabalhado arduamente. Mesmo assim, mal conseguia ficar feliz. O momento que deveria ser de comemoração rapidamente se transformou em algo obscuro. Ao subir no palco, ele sentiu um calafrio percorrer seu corpo. O que deveria ser um muito obrigado calmo se tornou um grito de desespero. Uma voz ecoava em sua mente: "A responsabilidade é sua. O preço será pago." Enquanto a multidão aplaudia, Marco estava paralisado em choque. Assim que ele pegou a estatueta em suas mãos, o ambiente ao seu redor começou a mudar. As luzes da sala piscaram intensamente e a tela por trás do palco exibiu imagens aterrorizantes, filmes antigos de terror, rostos de estrelas que haviam sucumbido às suas tragédias, momentos que ecoavam em sua memória, como se a própria história do Oscar estivesse viva, e não apenas como um símbolo de conquista, mas como um aviso sombrio. Desesperado, ele deixou o palco e a estatueta em suas mãos parecia cada vez mais pesada, como se seu peso fosse proporcional ao destino que a acompanhava. Do lado de fora, a adrenalina o tomou de conta. Ele não conseguia encontrar Clara e os outros. Todos estavam dispersos pela festa, mas ele sabia que algo estava gravemente errado. Silenciosamente, ele decidiu que precisava fazer algo, precisar sair daquela atmosfera antes que fosse tarde demais. Os amigos, de diferentes partes do evento, estavam tendo suas próprias experiências. A energia ao redor estava cheia de apreensão, e os sussurros sobre a maldição começaram a correr como uma onda. Entre eles, Clara finalmente decidiu que não poderia mais ficar escondida. A tensão que a consumia a levou a se unir aos outros e enfrentar o que estava acontecendo. Quando eles se reuniram novamente, Marco e Clara estavam em um estado emocional intenso, sem saber como compartilhar o que haviam vivido. As vozes na sala pareciam ecoar incansavelmente. Um deles disse: "Nós precisamos desfazer isso. Enfrentar a maldição de frente." Eles decidiram fazer isso juntos, e a única maneira que encontraram foi procurar a origem da maldição. O grupo fez uma visita à velha biblioteca de Hollywood, onde encontraram um livro antigo que falava sobre a história da estatueta. As páginas estavam desgastadas e algumas delas faltavam, mas havia uma passagem que dizia que a estatueta foi criada com a intenção de celebrar a grandeza, mas que muitos que a possuíam começaram a experimentar tragédias. Nas sombras da fama, dizia o texto, nenhuma vaidade se manterá limpa, e todas as alegrias trarão dor.
O que eles descobriram a seguir os deixou sem palavras. Contaram centenas de histórias sobre ganhadores do Oscar que enfrentaram tragédias inexplicáveis. A lista era longa e abrangia gerações, desde acidentes fatais até desgraças familiares. Perceberam que a maldição não era apenas uma superstição, era uma verdade envolta em mistério, algo que eles, incapazes de resistir à tentação da fama, haviam despertado. Com acrescentada compreensão do que era real, sabiam que precisavam agir rapidamente ou enfrentariam algo ainda mais terrível. Eles estavam prestes a realizar um ritual para desfazer a maldição, pois sabiam que a única forma de se livrar dela era confrontá-la com bravura. No dia seguinte, encontraram um velho ritual que poderia ser feito sob a luz da lua cheia. Com o local escolhido e preparados para enfrentar o desconhecido, começaram. O som do vento ecoava ao redor deles, mas acima de tudo, eles sentiam a pressão da expectativa começando a aumentar. A cada palavra que pronunciavam, a atmosfera mudava, sentindo-se como se alguém ou algo estivesse ouvindo. Quando finalmente pronunciaram as últimas palavras do feitiço, um silêncio mortal tomou conta. Ninguém se atrevia a respirar, o peso no ar era palpável. Por um curto período, nada aconteceu, e a esperança começou a esvair-se. Mas então, uma força invisível parecia puxar cada um deles, como se estivessem sendo sugados e levados a um lugar onde os ecos do passado residiam. No momento que os mundos colidiram, reflexos de futuras tragédias e passados já esquecidos se manifestaram diante deles. Faces de pessoas que haviam sofrido ao longo dos anos tornaram-se visíveis, e as lágrimas que não foram choradas começaram a inundar o ambiente. Clara, percebendo a imagem de um antigo vencedor que tinha sido envolvido em um escândalo, começou a acreditar que eles estavam no caminho certo. A explosão de consciência coletiva se abateu sobre eles, e no final, uma entidade se manifestou, a própria essência da maldição. Era um espírito, uma sombra do que já foi, nascida da dor e do arrependimento. O que deveria ser um símbolo de glória havia se tornado um fardo. Vocês se tornaram parte disso, a voz ecoou, mas podem acabar com isso. Enfrentem o medo e a dor que trouxeram. Com alma e coragem, Marco e Clara levantaram-se e foram intrépidos, unindo suas vozes em um grito de confraternização e esperança. Declararam que a maldição não definiria mais nenhum de seus destinos e que enfrentariam as consequências juntos, como um time. Um novo vínculo nasceu entre eles, e com isso, a energia escura começou a dissipar-se. À medida que cada um deles era libertado, a saída da maldição tornou-se mais clara. Finalmente, quando aquela essência opressiva foi banida para sempre, o grupo sentiu um alívio profundo como nunca antes. A luz da lua cheia iluminou a clareira, trazendo com ela uma nova esperança. Agora, a estatueta não era mais um símbolo de tragédia, mas de vitórias compartilhadas e superações. Nos dias que se seguiram, eles estavam determinados a compartilhar sua história com o mundo, para que ninguém mais tivesse que passar pelo mesmo tormento. Sabiam que enfrentaram a maldição da estatueta e que a verdade deveria ser contada para proteger outros sonhadores e aspirantes. Se você gostou dessa história e também deseja conhecer mais lendas sombrias e relatos de terror que despertam o medo real, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Compartilhe sua própria experiência ou lenda que ouviu nos comentários. Afinal, as verdades mais sombrias da vida estão muitas vezes escondidas sob o brilho das luzes mais brilhantes. Os sussurros nos bastidores. Era uma noite de gala em Hollywood. A cerimônia do Oscar de 2025 prometia ser uma das mais memoráveis, e todos estavam ansiosos com o glamour e os emocionantes discursos de aceitação. Mas enquanto as estrelas brilhavam sob os holofotes, algo mais sombrio habitava os bastidores. Algo que poucos conheciam, mas todos sentiam. Naquele dia, Sarah, uma jovem assistente de produção, estava em sua primeira experiência trabalhando nos bastidores de um evento dessa magnitude. Ela sempre sonhou em estar no meio de toda a mágica, e aquela noite era um verdadeiro sonho realizado. Contudo, à medida que o evento se desenrolava, um estranho frio começava a invadir os corredores. Os sussurros que circulavam entre os membros da equipe criavam uma atmosfera pesada. Todos pareciam nervosos, como se estivessem escondendo um segredo. Sarah lembrava-se de uma conversa que ouvirá alguns dias antes, na qual os veteranos mencionavam incidentes estranhos que ocorreram em edições anteriores do Oscar. Diziam que, há muitos anos, uma estrela famosa havia enfrentado uma série de tragédias inexplicáveis após a cerimônia.
Nunca subestime a energia que flui através deste lugar, um dos veteranos disse, olhando fixamente para ela. As estrelas podem brilhar, mas há sombras que também habitam aqui. Enquanto a cerimônia começava, o murmúrio se intensificou. O barulho dos aplausos e das comemorações ecoava à distância, mas a tensão nos bastidores era palpável. Sarah estava ajudando a organizar os preparativos finais quando, de repente, ela ouviu um sussurro atrás de si. Viram um dos técnicos, Carlos, com uma expressão perturbada, passando rapidamente por ela e murmurando: "Não é seguro aqui." Jorge, outro membro da equipe, entrou logo em seguida, também com uma expressão de angústia. Ele segurava um rádio quebrado, como se tivesse tentado se comunicar com alguém, mas não conseguirá. A inquietação aumentou. Outras pessoas começaram a falar entre si, a preocupação nos olhares e sussurros fazendo com que o coração de Sarah disparasse. Ela se afastou um pouco da agitação, tentando entender o que estava acontecendo quando ouviu de novo. Um chamado quase audível, como um vento sussurrante que parecia passar por ela e ao mesmo tempo penetrar em sua mente. "Sarah!" Ela congelou. A voz parecia familiar, mas ao mesmo tempo distante. A sensação de que alguém, ou algo, estava observando-a era irresistível. Desesperada por respostas, decidiu que precisava encontrar o que estava causando a agitação. Sarah se aventurou por um corredor pouco iluminado. À medida que caminhava, as paredes pareciam pulsar com uma energia estranha, e os sussurros se tornaram mais nítidos. "A verdade está escondida, encontre-nos", diziam as vozes, como sombras que ecoavam sua busca. De repente, ela se deparou com uma porta entreaberta. O instinto dela a guiou para dentro. O espaço era um pequeno depósito, coberto de poeira e peças de cenários antigos. Mas o que chamou a atenção dela foi uma caixa em um canto, meio escondida. Curiosa, aproximou-se e a abriu. Dentro, havia uma coleção de cartas amareladas e fotos de estrelas que haviam comparecido a eventos passados, muitas vezes acompanhadas de recortes de jornais sobre suas vidas, que se tornaram tragédias. Mas o que isso significa? Pensou, enquanto sua mente disparava com perguntas. O frio que subiu pela espinha de Sarah era como um aviso. O ar ao seu redor começou a mudar, e um sentimento de desconforto a invadiu. Ao pegar uma das cartas, sentiu um arrepio. O Oscar traz glória, mas também sombras. Aqueles que dançam no palco não sabem que o inferno pode segui-los. Enquanto Sarah absorvia as palavras, algo no ar parecia mudar. Os sussurros que antes eram baixas vozes agora se tornaram gritos, ecoando como um coro de almas perdidas, cada um carregando suas próprias dores e arrependimentos. O medo começou a empurrá-la para trás. "Você não deveria ter mexido nisso." Uma voz profunda e ecoante sussurrou atrás dela, fazendo com que ela se virasse abruptamente. Ali, perto da porta, estava um espectro, uma figura nebulosa com um olhar triste que a fuzilava. A íntima mistura de ânsia e terror tomou conta de Sarah conforme as visões começaram a se desenrolar diante dela. A figura se tornou mais clara, revelando o rosto de uma atriz famosa que havia tentado e falhado ao buscar a afirmação em Hollywood. A dor e a tristeza eram evidentes em seus olhos. "Você é uma nova geração. Não se deixe consumir como nós. Temos um preço a pagar aqui, e você pode ser a próxima." Ela sussurrou com uma voz que parecia penetrar na essência de Sarah. Um pavor profundo caiu sobre ela. O que começou como um sonho agora parecia mais um pesadelo. Determinada a escapar, Sarah rapidamente fechou a caixa e saiu daquele espaço abafado, correndo de volta ao movimento frenético dos bastidores. O sussurro persistia em sua mente, entrelaçado com seu medo. O evento continuava lá fora, mas para Sarah, era como se um véu de horror tivesse sido levantado, revelando a verdade por trás da glamourização. Quando ela se juntou aos seus colegas, a atmosfera estava carregada de tensão. Ela procurou os rostos conhecidos na multidão, especialmente os de Carlos e Jorge. Ao encontrar Carlos, ele olhou para ela com expressão assustada. "Você sentiu isso, não é?" Ele perguntou, sem precisar explicar. O entendimento partilhado a uniu a ele, e a sensação de que não estava sozinha trouxe um sopro de alívio. Sarah e Carlos decidiram se afastar um pouco do tumulto. Conversaram em um canto sobre o que estavam sentindo, e ela decidiu compartilhar suas descobertas: a caixa, as cartas e a figura que havia encontrado na sala. O olhar de Carlos se tornou mais sombrio. Ele também havia ouvido os sussurros. "É uma lenda que corre nos bastidores", começou Carlos. "Algo que os veteranos tentam esconder."
Muitos que possuíram o Oscar enfrentam a sombra de suas decisões. O brilho da fama muitas vezes esconde o custo. Aqueles que caminham aqui trazem dores, e elas não vão embora facilmente. Sara e Carlos sentiram uma determinação crescer. Eles não podiam deixar essa maldição continuar. O evento não poderia ser apenas um espetáculo. Precisavam agir antes que as sombras dominassem. Juntos, eles procuraram Jorge e os outros, compartilhando a revelação que havia unido suas experiências. Uma onda de empatia se formou entre eles, uma conexão que crescia com cada relato. O grupo decidiu que precisava confrontar o fenômeno e acabar com a maldição de uma vez por todas. Com os sussurros se intensificando, planejaram um rito de purificação que poderia afastar as energias negativas vestidas no tapete vermelho. Eles desejavam restabelecer a harmonia e assegurar que as futuras gerações não precisassem lidar com os traumas de seus antecessores. Na ausência de luz e glamour, eles se reuniram em um espaço mais afastado da celebração, onde puderam cruzar um círculo de proteção. Com uma lanterna velha como única luz, iniciaram um ritual, cada um expressando sinceramente as intenções e desejos de curar. As vozes dos sussurros estavam presentes mais do que nunca, mas desta vez, eram mais fracas. Algo estava mudando. A sala vibrava com a própria energia de suas esperanças e medos. À medida que o ritual progredia, as vozes se tornavam mais distantes, como se as almas perdidas estivessem finalmente tendo a chance de expressar seu arrependimento. Os resultados começaram a se manifestar em formas de imagens que surgiam na parede, reflexos de tragédias da fama, mas agora acompanhados de possibilidades de redenção. Entrelaçando os ecos das sussurros com sua coragem e determinação, o grupo percebeu que a cura estava ao alcance das mãos. Eles finalmente sentiram a respiração leve das almas no ar. Algo havia mudado. O ambiente estava menos opressivo, e um silêncio profundo se seguiu, como se um fardo havia sido retirado. Depois de encerrar o ritual, um novo sopro de esperança encheu o espaço, e a sensação de que as almas estavam mais felizes os envolveu. Eles se sentaram juntos, emocionados e exaustos, mas com a certeza de que tinham mudado algo fundamental naquela noite. No dia seguinte, o Oscar de 2025 ainda aconteceria, mas Sara, Carlos e Jorge já não sentiam mais o peso das sombras. Eles eram parte da mudança, e a energia que antes os atemorizava agora pulsava como um forte símbolo de resistência e renovação. Se você também tem curiosidade sobre as verdades ocultas ou as sombras que podem existir atrás das luzes mais brilhantes, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Compartilhe suas experiências nos comentários e quem sabe podemos explorar mais juntos. Afinal, as histórias e mistérios que nos cercam podem ser mais intrigantes do que imaginamos. A Trilha do Sangue. Você já ouviu falar da Trilha do Sangue? Se não, prepare-se para uma história que vai gelar seus ossos e fazer você olhar por cima do ombro. Este não é apenas um relato sobre um crime, mas sobre as consequências que acompanham a fama e a ambição na indústria do entretenimento. Era uma noite chuvosa em Los Angeles quando Lucas, um aspirante a diretor de cinema, recebeu uma ligação que mudaria sua vida. Ele estava trabalhando em seu projeto mais ambicioso, um thriller psicológico que prometia brincar com a mente dos espectadores. Mas ele não esperava que a busca por uma narrativa perfeita o levasse a um lugar mais sombrio do que imaginava. A ligação veio de uma produtora famosa, interessada em financiar seu filme. A empolgação de Lucas era palpável. Ele não apenas desejava contar uma história, mas dar vida a personagens ensanguentados e enigmáticos. Contudo, enquanto conversavam, a produtora deixou escapar algo que fez seu coração disparar. Você sabe que alguns dos nossos melhores filmes têm uma trilha de sangue por trás deles, não sabe? Após a conversa, Lucas decidiu investigar essa expressão. A pesquisa o levou a histórias de vencedores do Oscar que enfrentaram tragédias inexplicáveis após suas vitórias. Ele descobriu que muitos dos diretores e produtores que ele admirava tinham histórias sombrias entrelaçadas em seus filmes, envolvendo acidentes, mortes e desaparecimentos. Intrigado e alarmado, Lucas não podia deixar esse tópico escapar. Começou a reunir um grupo de amigos cineastas para discutir essas lendas urbanas da indústria, e juntos, decidiram criar um documentário sobre o tema. Eles queriam explorar o que significava realmente uma trilha de sangue no cinema e suas consequências. Na primeira reunião, enquanto rachavam algumas ideias, Clara, uma amiga cineasta, compartilhou uma história que fez todos na sala congelarem.
Uma vez, eu ouvi sobre uma atriz que ganhou um Oscar e, no dia seguinte, todo o seu elenco morreu em um acidente de carro. Ela contou, sua voz baixa e tensa. Dizem que ela foi amaldiçoada. Desde então, sempre que alguém vence, algo terrível acontece. Os outros analisaram essa informação, mas Lucas foi tomado por curiosidade e desafio. Eles decidiram explorar essa lenda pessoalmente. Com coragem e um toque de imprudência, agendaram gravações em locais que supostamente eram assombrados por essas histórias e suas tragédias. Cada lugar visitado tinha algo em comum, um histórico cheio de eventos sinistros, mortes trágicas e ecos que pareciam ter se instalado no ambiente. A primeira parada foi em um antigo estúdio de cinema, famoso por acolher algumas das produções mais grandiosas e mais mortais de Hollywood. Com não mais do que uma lanterna e a coragem de um grupo determinado, eles começaram a filmar. O som da chuva batendo nas janelas combinado ao barulho de suas pisadas ecoava como uma sinfonia sinistra. Enquanto exploravam, começaram a ouvir sussurros. Inicialmente pensaram que era apenas a imaginação, mas as vozes pareciam mais próximas, mais nítidas. Elas chamavam os nomes de alguns de seus filmes favoritos, e o clima se tornava cada vez mais pesado. O medo começou a se infiltrar. Eles estavam tão absortos em suas filmagens que a ideia do que poderia acontecer se esqueceram de respeitar o poder das histórias que estavam tentando capturar. Em uma das salas, Clara encontrou uma caixa antiga coberta de poeira. Dentro, havia fotografias e recortes de jornal que detalhavam eventos horríveis que ocorreram após a produção de certos filmes. Entre elas, uma imagem de uma atriz que parecia estar em transe, com os olhos perdidos. A data de sua morte foi um choque, exatamente um ano após ela vencer o Oscar. Precisamos sair daqui, disse Clara, seu rosto pálido. Mas antes que pudessem se mover, a luz da lanterna começou a falhar. Uma sensação de pânico tomou conta do grupo. As vozes se tornavam gritos agora, e uma descarga de energia parecia palpitar no ar ao redor deles. Lucas, mesmo em meio ao medo, estava determinado a filmar a verdade. Ele levantou sua câmera, mas o que capturou foram sombras distorcidas dançando nas paredes, quase como se quisessem contar uma história própria. Sentindo que a pressão estava se intensificando, eles finalmente decidiram sair. O medo se transformou em alívio ao cruzar a porta de saída, mas não sem um custo. Enquanto caminhavam apressadamente para o carro, Clara tropeçou e caiu. Ao tentar ajudar, Lucas viu algo escandaloso nas sombras, uma figura coberta de sangue imóvel na esquina. Sua respiração parou. O que era aquilo? Um eco do passado. Sempre que ele tentava focar, a imagem desaparecia. Como se a história quisesse se desenrolar de alguma forma insidiosa, a pressão emocional cobrou seu preço. Nas semanas seguintes, coisas estranhas começaram a acontecer com o grupo. Mensagens de texto anônimas, ligações com vozes distorcidas, e até objetos que pareciam se mover sozinhos. Aquilo que havia começado como curiosidade, tinha se transformado em um pesadelo. O estúdio, o centro de toda a atmosfera sombria, tinha despertado algo. Havia uma conexão com as histórias, e eles perceberam que não estavam apenas contando uma história, estavam se tornando parte dela. Cada membro do grupo começou a relatar acidentes. Clara se machucou gravemente durante uma filmagem, um dos técnicos foi atropelado de forma estranha, e outros começaram a ser atormentados por pesadelos com rostos de atores tristes e chorosos. A situação escalou rapidamente, atingindo o clímax quando Lucas recebeu uma mensagem enigmática. Você sabe o que causou a trilha de sangue. A fama tem um preço. Seu filme pode custar mais do que você imagina. Desesperado, Lucas e o grupo decidiram que precisavam agir. Compreendendo que os sussurros e as vozes não eram apenas invenções, mas o reflexo de um passado esquecido que se recusava a ser silenciado, eles buscaram a ajuda de um especialista em fenômenos paranormais. Durante a consulta, o especialista revelou que a energia acumulada no estúdio estava chamando a atenção das almas inquietas de celebridades falecidas cujas vidas foram interrompidas pela fama. Elas não encontraram paz, e as histórias que vocês buscam são lembretes da dor que elas deixaram para trás, ele explicou. Se vocês não fizerem algo para libertá-las, serão tragados nessa trilha de sangue. Empoderados por essa nova compreensão, Lucas e seus amigos decidiram realizar um rito de libertação, um ritual que poderia acalmar as almas perturbadas, em sua essência, interromper a maldição que havia se alastrado na busca deles pela verdade. A noite de lua cheia chegou, e eles retornaram ao estúdio.
Com velas e palavras de esperança, ao redor de uma antiga mesa de trabalho, iniciaram o ritual, pedindo perdão às almas. Os sussurros aumentaram, os gritos tornaram-se mais intensos, mas eles estavam determinados a terminar o que começaram. Nos momentos finais do ritual, as sombras começaram a se mover, envolvendo-os como um manto pesado. Lucas, trêmulo, agarrou a mão de Clara, enquanto um vento frio soprava através do estúdio. Ele sentiu uma presença na divisão entre os mundos. Algo estava mais próximo. Saia! Liberte-se! Ele gritou, a energia ao redor se intensificando. Pouco a pouco, as vozes começaram a silenciar, e uma luz suave tomou conta da sala. As almas parecem ter encontrado paz e finalmente, a atmosfera pesada começou a se dissipar. Eles haviam conseguido libertar não apenas as almas, mas também a si mesmos da maldição que carregavam. No dia seguinte, ao acordar, todos se sentiam diferentes. Havia uma leveza no ar que não havia antes. Eles se reuniram, sorrisos no rosto, um novo senso de propósito emergindo entre eles. Embora a trilha de sangue ainda existisse, havia agora um entendimento mais profundo sobre a responsabilidade que a fama traz. Se você está pronto para explorar mais histórias intrigantes que revelam os segredos ocultos da indústria do entretenimento, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Compartilhe suas próprias experiências ou lendas nos comentários. Juntos, podemos decifrar os mistérios que se escondem nas sombras. A verdade pode ser mais poderosa do que você pensa. A entrevista interrompida. A luz suave do estúdio de gravação iluminava o rosto de Anna, uma renomada jornalista e apresentadora de TV. Ela estava prestes a entrevistar um dos atores mais badalados de Hollywood, Ethan Lane, que, após anos longe das telas, retornava em um filme sombrio que prometia abalar plateias. O clima estava eletricamente tenso, não apenas pela expectativa de milhões, mas por algo que pairava no ar, uma sensação de que a noite não iria se desenrolar como todos esperavam. Nos bastidores, Anna se preparava, verificando seus papéis enquanto sussurros sobre uma estranha maldição relacionada ao novo filme começavam a fluir entre os membros da equipe. Dizem que pessoas que trabalham nesse projeto têm tido experiências estranhas, murmurou Sofia, uma das produtoras. Acidentes, coisas quebradas, e até alguns distúrbios nas gravações. Anna sorriu nervosamente, achando que eram apenas rumores alimentados pelo estresse da produção. Quando chegou o momento da entrevista, Anna respirou fundo e se posicionou em frente às câmeras, com o estúdio preparado e todas as luzes concentradas nela. O público do estúdio era uma mistura de fãs, críticos e curiosos que esperavam ver o grande retorno de Ethan diante das câmeras. Ao entrar no palco, Ethan foi recebido por aplausos efusivos. Ele era carismático, mas havia algo em seu olhar que parecia um pouco vazio, como se estivesse carregando um peso invisível. A entrevista começou bem. Anna fez perguntas sobre o filme, seus desafios e o que o trouxera de volta às telas. A conexão entre eles parecia genuína, e os dois compartilhavam risos enquanto Ethan explicava suas experiências durante as filmagens. O público estava hipnotizado, mas Anna sentia uma inquietação crescendo enquanto o ator começava a entrar em temas mais profundos, reflexões sobre a vida, a fama e o preço da glória. Então, repentinamente, tudo mudou. Enquanto Anna conduzia a conversa, os monitores começaram a mostrar imagens do filme, cenas icônicas que capturavam momentos sombrios e intensos. No entanto, uma dessas imagens não era parte da filmagem. Era um close de Ethan, mas seu rosto estava distorcido, como se estivesse entrelaçado com uma sensação de dor e desespero. O som cortou abruptamente, e um grito distante ecoou na sala. Anna olhou para Ethan, que estava imóvel, o rosto pálido, quase em estado de choque. Ethan, ela chamou, mas ele não respondeu. O público estava em silêncio, a tensão era palpável. As luzes do estúdio pareciam tremer, e um frio invadiu o local. Anna sabia que não estava apenas presenciando um problema técnico. Havia algo mais profundo acontecendo ali. De repente, uma voz ecoou nas paredes do estúdio. Você não deveria ter vindo. O preço é alto. O murmúrio era distante, mas intensamente claro. A equipe começou a sussurrar, e a produção, agora em pânico, tentava entender o que estava ocorrendo. Anna olhou para Ethan, mas ele estava olhando para o chão, como se as palavras ressoassem dentro dele. Eu não tenho certeza do que está acontecendo, disse ele, a voz tremendo. Acho que a filmagem, tudo isso,
trouxe de volta coisas que não deveriam voltar. Ana sentiu um arrepio. O que ele estava sugerindo? A atmosfera tornou-se opressiva, como se presenciassem um momento em que a realidade e o sobrenatural estavam prestes a colidir. Quando Ana tentou retomar a entrevista, uma série de imagens começou a aparecer em outros monitores, imagens de cenas do filme misturadas a fotos de atores que haviam sofrido tragédias semelhantes, seus rostos marcados pela fama e pela dor. Ela não estava mais apenas entrevistando um ator, estava no centro de uma revelação aterradora que exigia um pagamento. Ita, por que você disse que coisas que não deveriam voltar? A pergunta pairou no ar, mas antes que pudesse ouvir sua resposta, as luzes do estúdio começaram a piscar e o som da transmissão se distorceu. A temperatura caiu ainda mais, e um sentimento de pânico começou a se espalhar entre o público. Saia enquanto pode. Uma voz grave e profunda se fez ouvir, e todos no estúdio olharam em volta, tentando localizar a origem do som que parecia ressoar em suas mentes. O pânico tomou conta, e alguns membros da equipe correram para as saídas, mas a porta principal estava inexplicavelmente trancada. Ana se viu em um momento de pura adrenalina. Ela precisava agir. Precisamos continuar, exclamou. Ita, se você tiver algo a dizer, faça-o agora. A sala estava à beira do tumulto, mas quando seus olhos se encontraram novamente, a expressão de Ethan havia mudado. Era como se estivesse sendo consumido por algo muito além de seu controle. Desde que terminei o filme, venho tendo pesadelos, e vozes me chamam. Elas querem que eu diga a verdade. Elas querem que você saiba que você não está apenas ouvindo uma narrativa, mas que essa história é real. Ana engoliu em seco, seu coração disparando. Adrenalina e medo se misturavam à emoção do momento, mas ela precisava entender o que isso significava. Nesse instante, o caos começou a crescer. As luzes piscaram intensamente. De repente, um objeto pesado caiu de uma prateleira próxima, quebrando-se em 1000 pedaços. Um grupo próximo ao fundo gritou enquanto alguns membros da equipe caíam ao chão, tentando se proteger do frenesi. O que estava acontecendo? Ana imediatamente começou a pensar em uma saída, mas sabia que não poderia deixar a entrevista terminar dessa maneira. Ita, você precisa terminar o que começou. E enquanto as imagens continuavam a pulsar e a energia da sala se intensificava, Ethan se levantou, parecendo tomado por uma força invisível. Eu não posso expor o que realmente aconteceu. Você não entende. Estas são vidas verdadeiras e elas estão me chamando. Não posso. O que aconteceu nesse set? Aquele acidente, a voz dele se elevou, e junto a ela, um ressoar de ecos tomaram conta do estúdio. Ana sentiu seu próprio corpo ser puxado por uma força invisível, e enquanto tentava manter a calma, decidiu que precisava fazer com que Ethan tivesse coragem de se abrir. Todos estão aqui para ouvir. Essa é a sua chance de libertar não apenas você, mas todos que ajudaram a contar essa história. Fale! Mas a atmosfera pesava tanto que ela quase não aguentou. Então, uma sombra pairou lentamente sobre a sala. Uma figura nebulosa emergiu do fundo, e a presença se tornou tanto fria quanto intensa. Parecia uma figura feminina e sombria, com olhos vazios e um sorriso que não mostrava bondade, envolvendo tudo com um terror genuíno. Vocês deveriam ter nos deixado em paz. A voz ecoou na sala, reverberando como um chamado profundo. Ana nunca poderia imaginar que estariam diante de algo tão poderoso e ameaçador. Sabia que não era apenas uma figura, era a manifestação de todo o trauma e dor que haviam sido invocados pela busca de fama. Ita! Ana gritou. Você tem que lutar contra isso. Revele a verdade. Ele hesitou por um momento, mas então, com um grito de desespero que rasgou o ar, começou. Tudo o que aconteceu no set. As mortes, as tragédias, foram causadas pela ganância. Todos estavam tão focados na fama e no sucesso, que não viram o que estava acontecendo ao nosso redor. As imagens começaram a se acelerar nos monitores, mostrando pessoas sendo levadas, acidentes atribuídos a descuidos, mas que sempre tinham um aspecto sombrio longe dos holofotes. Ana teve a nítida sensação de que aquilo não era apenas parte do filme, mas uma realidade aterradora que estava presa dentro dele. O estúdio tremeu, e um grito coletivo subiu entre a equipe, em resposta à revelação chocante. Libere-nos, gritou a sombra, enquanto o cheiro de algo queimado invadia o ar. Ana sabia que, para encerrar isso, precisavam não apenas ouvir a verdade, mas reconhecê-la coletivamente. Nós estamos aqui como testemunhas. Estamos prontos para ouvir, disse ela.
Os ecos se intensificaram e as figuras começaram a se desfazer na luz, mas algumas permaneceram, seus rostos por trás das cortinas do medo a observar. Ethan, agora visivelmente abalado, ergueu a voz mais uma vez. Eu me arrependi. Eu desejo a paz. Espero que as almas possam finalmente descansar. Um silêncio pesado se abateu sobre o estúdio, e aos poucos a sombra começou a se dissipar, permitindo um novo ar para entrar. A atmosfera opressiva que antes dominara a sala começava a clarear. O público, antes em pânico, agora estava em silêncio absoluto. Então, como um eco distante, as vozes foram gradualmente se silenciando, levando consigo o peso da dor que pairava. O estúdio voltou a sair do transe, mas Ana sabia que ainda havia histórias a desvendar. Ethan, você está bem? Ela perguntou, preocupada. Ele olhou para ela com lágrimas nos olhos. Nunca pensei que as histórias que contava poderiam ser tão reais e impactantes. Estou grato por você ter me ajudado a me libertar. As câmeras ainda filmavam, mas Ana já não se importava com isso. Sabia que havia um peso maior que o glamour e a fama, algo que precisava ser contado. Se você também deseja explorar as verdades ocultas por trás da fama, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Compartilhe suas experiências e sentimentos nos comentários. Histórias como essa revelam que nem tudo é o que parece à primeira vista, e a verdade é, muitas vezes, mais sombria do que conseguimos imaginar. Os candidatos desaparecidos. Era uma manhã ensolarada em um pequeno e pacato município que estava prestes a ser palco de um evento que mudaria a vida de muitos. As eleições estavam se aproximando, e as ruas vibravam com a energia de comícios, promessas e a fervente expectativa de mudanças. Mas por trás da fachada alegre, algo sombrio e perturbador começava a se desenrolar. Ana, uma jovem repórter local, estava animada para cobrir as eleições pela primeira vez. Com um gravador em uma mão e um bloco de anotações na outra, ela saiu determinada a captar todas as nuances das campanhas dos candidatos que competiam pela prefeitura. Entre os candidatos, um em particular chamava a atenção de todos: Rodrigo, um ex-policial que prometia firmar um governo duro contra os problemas de segurança na região. O clima estava tenso, e rumores começaram a circular sobre alguns candidatos que haviam desaparecido misteriosamente. As pessoas diziam que houvera casos estranhos nos anos anteriores, mas nada parecia realmente sério, até agora. Contudo, o que a maioria dos cidadãos não sabia era que 3 dos candidatos mais promissores, todos de origem humilde, haviam desaparecido sem deixar vestígios. Ana decidiu que não poderia ignorar isso. Depois de conversar com alguns moradores, ela finalmente encontrou uma pista. Uma mulher idosa, conhecida por sua memória afiada, lhe contou que viu um grupo de homens misteriosos em um carro escuro na noite em que um dos candidatos desapareceu. Eles estavam rondando a vizinhança, e algo no jeito como olhavam as pessoas que passavam a fez sentir-se inquieta. Não sei se tinha algo a ver, dizia ela, mas me deixou com um frio na barriga. A repórter começou a conectar os pontos. Uma série de candidatos desaparecidos, os rumores sobre corrupção nas eleições, e a história da mulher. Decidida a escavar mais fundo, Ana se comprometeu a encontrar a conexão entre esses eventos. Sua investigação a levou à temática das eleições, ao passado da cidade e aos segredos que escondiam. Naquela noite, enquanto trabalhava em sua matéria, uma mensagem anônima chegou em seu telefone. Você está mexendo com o que não deveria. Afaste-se. O coração de Ana disparou. Era só um aviso, mas ela sabia que não se tratava de coincidências. Assim que o sol se pôs, as sombras pareciam se aprofundar em sua mente. O medo e o senso de urgência a consumiram. No dia seguinte, realizando mais investigações, Ana se encontrou com um ex-colega de Rodrigo, um homem chamado César, que conhecia bem o lado escuro da política da cidade. Rodrigo era diferente. Um ótimo policial, mas tinha inimigos. Ele estava perto de expor um esquema de tráfico de influência, e você sabe como muitas coisas podem sair do controle quando envolve dinheiro. Essa conversa fez Ana entender que tudo estava conectado. O desejo de poder, as ambições desmedidas e a insegurança criou um ambiente propício para que essas atrocidades acontecessem. Com essa revelação, Ana decidiu ir até a delegacia para buscar documentos e relatórios sobre o desaparecimento dos 3 candidatos. No entanto, ao entrar na sala de registros, ela sentiu que estava sendo observada. Ao se virar,
Fez contato visual com um homem em um canto escuro, vestido com um paletó elegante e uma expressão neutra. Ele sorriu, mas não era um sorriso acolhedor. Você não deveria estar aqui, disse ele, sua voz suave e cortante. Ana sentiu um arrepio descer pela espinha. Alguma coisa estava muito errada ali. Com o coração acelerando, decidiu que era melhor se retirar para não levantar suspeitas. Contudo, ao rodar a maçaneta da porta, ela percebeu que estava trancada. O homem fora embora, e ela estava presa em uma sala com paredes cobertas de segredos. Empurrando a porta com força, finalmente conseguiu abrir, mas o que encontrou fora dali a deixou pasma. O homem a aguardava fora da sala. Ele segurava um arquivo com o nome de um dos candidatos desaparecidos em letras grandes. Com um olhar penetrante, ele disse: "Siga-me, tenho algo que você precisa ver." O nervosismo a dominou, mas a curiosidade também. Ana o seguiu, atravessando os corredores da delegacia. Ele a levou a um quarto secreto, onde encontrou paredes cobertas de documentos, fotos e uma lousa cheia de anotações. Era um grande esquema interligando todos os desaparecimentos, possíveis subornos e um histórico de corrupção na cidade. Estamos prestes a expor isso, mas você precisa entender que algumas pessoas não querem que a verdade venha à tona. O homem revelou que, com cada política obscura que surgia, mais candidatos desapareciam. Rodrigo estava prestes a fazer uma revelação sobre a segurança pública que poderia comprometer muita gente em posições de poder. Ana ficou sem palavras. Estava mais próxima da verdade do que jamais imaginou, mas uma parte dela estava assustada. No entanto, a maior preocupação era que, ao expor isso, poderia arriscar a sua segurança e a dos que ela amava. Sabendo disso, decidiu que precisava sair dali e escrever sua matéria rapidamente. Enquanto andava apressadamente para fora, percebeu que a cidade estava mais quieta do que de costume. Os pássaros não cantavam, e as sombras pareciam mais longas. "Vamos, Ana, não seja boba. Termine a matéria e vá para casa", ela murmurou para si mesma. Chegando em casa, Ana imediatamente começou a redigir a matéria, destrinchando cada elemento que descobrira. Mas enquanto suas palavras se formavam na tela, ela sentiu um vazio crescente. Algo não estava certo. A cada frase que escrevia, uma sensação de que estava sendo observada crescia. E foi nessa hora que ela percebeu que o homem que havia se encontrado na delegacia parecia ser mais do que apenas um estranho. Ele era a chave para algo muito maior. As noites seguintes foram inquietantes. Desde então, começaram a acontecer coisas estranhas. Sons inexplicáveis que vinham de lugares isolados, objetos que se moviam sem explicação, e a sensação constante de que não estava sozinha. Sua casa se tornará uma prisão. Em sua mente, o eco da mensagem anônima persistia: "Afaste-se." Uma noite, enquanto estava em sua cama, Ana acordou com um barulho. O coração batia forte em seus ouvidos, e quando se levantou para investigar, viu que a janela estava entreaberta. Ao se aproximar, encontrou um papel dobrado no parapeito. Com as mãos trêmulas, ela o abriu, e a mensagem estava escrita com letras apressadas: "Você precisa sair da cidade. Eles estão vindo por você." O frio percorria sua espinha, e ela sabia que não estava mais em segurança. A busca pela verdade agora podia custar sua vida. Como poderia escapar disso? Com rapidez, decidiu que ia para o esconderijo de César, o ex-colega de Rodrigo. Ele poderia ajudá-la, e poderia ser uma chance de unir forças para expor quem estava por trás de tudo isso. Ao sair de casa, Ana sentiu que os olhos estavam sobre ela. Enquanto caminhava pelas ruas escuras, uma sombra a seguia. A tensão era palpável, e a adrenalina corria em suas veias. Quando finalmente chegou à casa de César, encontrou a porta aberta. "Ana!" ele gritou. "O que aconteceu?" Ela não proferiu uma palavra, apenas deixou que seu olhar falasse pelos tumultos em sua mente. Ele a puxou para dentro e trancou a porta. "Estava te esperando. O que você descobriu?" Ana se lançou numa torrente de palavras, contando a ele sobre o que havia ocorrido na delegacia, sobre a mensagem e tudo o que temia. Enquanto falavam, um ruído nas sombras interpelou-os. A porta foi batida com força, e a voz profunda confirmou o que eles temiam. "Você não deveria ter se metido onde não é chamada, Ana." César segurou Ana fortemente e disse: "Fique atrás de mim. Não podemos deixar eles te pegarem." O pânico tomou conta da sala ao mesmo tempo em que as batidas se tornavam mais intensas. Eles estavam sendo caçados. Quando finalmente conseguiram escapar pela porta dos fundos,
A cidade parecia mudada. As luzes estavam apagadas e as sombras espalhavam-se como um manto. Havia algo no ar. Eles não podiam simplesmente correr. Precisavam expor a verdade. Ana sabia que a hora de agir era agora ou enfrentariam consequências aterradoras. Vamos ter que ir à emissora de TV. Se eu conseguir expor isso ao vivo, eles não poderão nos silenciar, disse Ana. César concordou, e os dois seguiram em direção ao prédio, sempre alertas, com a impressão de que a qualquer momento poderiam ser descobertos. Ao chegarem à emissora, a tensão estava presente. Ana percebeu uma equipe de jornalistas ainda trabalhando, mas a sensação de que tinham pouco tempo estava esmagadora. Quando finalmente conseguiu chegar à sala de produção, foi um milagre que conseguiu se conectar à transmissão ao vivo. Estamos ao vivo, Ana perguntou ao técnico nervoso que tentava conectar tudo. Sim, mas não pode demorar. Com o último suspiro, Ana pegou o microfone e começou a falar. Estou aqui para revelar a verdade sobre os candidatos que desapareceram. A cidade está envolta em um mar de corrupção que pode custar vidas inocentes. Sua voz ecoava pela emissora enquanto a audiência começava a aumentar. Virando-se para a câmera, Ana prosseguiu. Pessoas têm se escondido por trás de um sistema podre, e por causa disso, o verdadeiro preço é a vida de muitos. É nosso dever expor isso. Rodrigo e outros que se levantaram contra isso estão desaparecidos. A tensão na sala respeitável tornava-se palpável. Ela sabia que estava arriscando tudo, mas precisava que a verdade fosse ouvida. Ao fundo, sons de batidas na porta começaram a se intensificar. Era agora ou nunca. Poucos segundos depois, a porta se abriu com um estrondo, e, para seu horror, a mesma figura que viu na delegacia estava ali, o homem que a havia alertado, e atrás dele, figuras sombrias que pareciam iminentes. Pare, Ana. Você não sabe com quem está lidando, sussurrou o homem, seus olhos cheios de fúria. Ana respirou fundo, sentindo que, por um instante, poderia ser engolida pelo medo. Mas havia algo mais forte que pulsava dentro dela. Um impulso de lutar pela verdade estava acima da própria vida. Se você acha que pode silenciar a verdade, aqui estou eu para prová-lo. Vamos ver quem emerge vitorioso. O público estava em suspense, a tensão se tornava insuportável. O homem não se moveu, nem seus aliados. Uma batalha de vontades, um jogo de gato e rato que estava prestes a explodir. Ana tinha pouco tempo e um desejo de que a verdade viesse à tona acima de qualquer sombra. E assim, nas linhas tênues entre coragem e medo, a luta pela verdade começou, e a vida de muitos começou a mudar. O destino silencioso daqueles que foram perdidos encontrou esperança na voz que desafiou o silêncio. Se você também deseja descobrir as verdades por trás de enigmas sombrios e eventos reveladores, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Deixe seus comentários e compartilhe suas histórias ocultas. Os segredos mais obscuros muitas vezes estão mais perto de nós do que imaginamos.